sobre oração com vocês, meus irmãos. Eu sinto que essa série de mensagens, queridos, ela de fato é para nós voltarmos às coisas básicas da fé, né? Para nós voltarmos às coisas importantes e valiosas que às vezes a gente deixa de lado por conta da correria da vida, por conta da dificuldade A ou da dificuldade B. E, meus irmãos, se você não lê a sua Bíblia, se você não ora aqui, se você está em comunhão ou não, se você está na igreja ou não, se você está dizimando ou não, fala bem menos, entende? Tem coisas que são mais importantes. Espero que, ao fim dessa série de mensagens, a gente possa ter a capacidade de se analisar e fazer, de fato, uma testada assim, da nossa saúde espiritual enquanto indivíduos. A gente tem falado isso, eu e o Rodrigo, a gente tem comentado sobre isso. Ano passado a gente falou muito sobre coisas coletivas, né? Vida compartilhada, comunhão, igreja, falou muito sobre essas coisas. Eu sinto que é hora da gente voltar a falar de coisas individuais. A saúde do coletivo, ela é manifesta através da saúde individual. Se todo mundo estiver ruim e a gente vier para o culto, vai ser um culto ruim. Por quê? Porque o individual está ruim. A partir do momento que a gente começa a prezar pela saúde individual, nossa saúde, a saúde de cada um, quando a gente se reunir para o culto, ou quando a gente se reunir para qualquer coisa, quando a gente estiver em comunhão, a gente vai ser edificado, um vai edificar o outro. Então a gente precisa das ferramentas da graça, a gente precisa das disciplinas espirituais para que a gente possa preservar e manter a nossa saúde espiritual. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 6. Quem trouxe Bíblia aí? Eu falei para vocês trazerem Bíblia. Vocês começam a trazer Bíblia. Vou falar para o Chico ficar ali na porta do quem trouxe Bíblia, quem não trouxe Bíblia. Mateus capítulo 6. O texto mais famoso, né, sobre a oração. Mateus capítulo 6, do versículo 5 em diante. O próprio Cristo vai falar para nós sobre como nós não devemos orar e como nós devemos orar. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Eu vou ler o texto todo com vocês e depois a gente volta no verso a verso, tá? Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Bom, deixa eu fazer uma oração, né? Vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês essa manhã. Pai, que nós possamos ser totalmente conduzidos pelo Espírito. Nós vamos tratar de um assunto tão importante para nós, de um assunto tão importante para a fé cristã, de um assunto tão importante para nossas almas, a oração. Jesus, que nessa manhã nós possamos sair daqui com um verdadeiro entendimento do que é a oração, o propósito dela. E mais do que isso, que nós possamos manifestar as orações, as nossas orações por onde nós passarmos. Que as nossas orações elas sejam sementes, Senhor, de transformação, elas sejam sementes de mudança.
Que nossas orações, elas sejam de fato o meio pelo qual o Senhor está nos moldando a sua imagem. Que nessa manhã nós possamos ser tocados pelo Espírito e conduzidos pela verdade do Evangelho. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, o próprio Cristo está ensinando aqui. Isso aqui está no meio do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Inclusive, muitas das coisas que eu vou falar aqui é baseado no livro do Saião, chamado Sermão do Monte. Livro extraordinário, muito bom, como tudo que o Saião faz. Eu indico que você compre, leia, porque é maravilhoso. Sermão do Monte, do Luiz Saião. Eu ia trazer o livro, eu peguei o livro, falei, vou levar. Esqueci. Né? Como sempre. Mas anote aí e depois você procura para comprar, que é maravilhoso. Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus ele vai falar de aspectos individuais de cada um, porque ele vai começar no capítulo 6, falando sobre generosidade das pessoas, depois ele vai falar sobre oração, depois ele vai falar sobre jejum, ele fala sobre perdão, o texto que a gente leu. Então Jesus ele está tratando de pontos que acontecem no indivíduo. Fala, gente, vocês precisam ser assim. O Sermão do Monte, Jesus está descrevendo características do reino de Deus e de pessoas que fazem parte do reino de Deus. Então, querido, orar é uma característica de quem faz parte do reino de Deus. Presta atenção, querido, orar não é um fardo, orar não é uma obrigação, orar não é um item na lista do checklist de afazeres. Orar é um privilégio, querido. Você era inimigo de Deus. Você era totalmente outro em relação a Deus. E hoje, querido, você tem tamanho acesso, tamanha intimidade, que você pode falar diretamente com o Senhor. Diretamente com Deus. Então, abrir mão da oração é também abrir mão de parte do sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo foi para nos dar acesso direto ao Senhor. Abrir mão da oração é abrir mão também de parte do sacrifício de Jesus. E, como eu falei, eu acredito que nessa série de sermões a gente vai voltar a questões individuais, como o próprio Cristo está fazendo com seus discípulos aqui no Sermão do Monte. Jesus reúne a sua igreja, Jesus reúne a galera, reúne a família, né, que estava reunindo lá, a galera lá, que andava com ele. Começa a falar um tanto de coisas, falar, gente, bem-aventurada é tal pessoa, bem-aventurada é os que procuram a paz, bem-aventurado está fulano, bem-aventurados que choram, bem-aventurado. E aí no capítulo 6 ele vai falar, e vocês têm que orar. Vocês têm que orar. Querida, a oração ela não é um detalhe. A oração não é opcional. Não está tudo bem você passar dias sem orar, semanas sem orar, meses sem orar, não está tudo bem, não está. Oração, ficar sem orar, deveria nos incomodar tão quanto ficar com fome, tão quanto ficar sem respirar, tão quanto ficar sem dinheiro. Mas a verdade, quer dizer que a gente é tão desta era, a gente é tão desse mundo, que ficar sem dinheiro dói mais em nós do que ficar sem orar. Jesus está pregando para a sua comunidade, né? Mas ele está tratando de aspectos individuais aqui com os irmãos, né, da Judéia. A forma como nós oramos é um atestado de como nós encaramos a relação com Deus, querido. E aí isso vai ficar mais claro na medida que eu for expondo o texto aqui nessa manhã. Mas a maneira como você ora, e se você ora ou não, mostra como que é, ou como você encara a relação com Deus. Porque se não orar não te afeta ou não me afeta, isso já mostra algo. Não orar, querido, também é uma posição. Não orar também é se posicionar. Não orar é falar para Deus assim, eu não preciso tanto desse relacionamento com o Senhor. Não orar é ignorar a nossa dependência de Deus. E o texto ele começa descrevendo
as formas de como nós não devemos orar. Coloca os slides para mim lá, Simão. Vamos lá, versículo de número 5, por favor, acompanha na sua Bíblia aí. Versículo 5, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como como o quê? Alguma versão diz algo diferente disso? Todas dizem hipócritas? Alguém também que diz alguma coisa diferente? Todo mundo diz hipócrita? É porque essa palavra hipócrita, que foi usada no texto, esse termo hipócrita, ele faz referência aos atores da época da Grécia Antiga. Os atores da época da Grécia Antiga, eles atuavam com máscaras, com algo cobrindo a face. E essa palavra que é usada aqui em Mateus é a mesma palavra que é usada para esses atores, que estão atuando com uma máscara. Jesus é intencional ao usar essa palavra hipócrita em relação aos fariseus, porque ele está dizendo, cara, vocês estão usando uma máscara. E assim, para quem não tem familiaridade com o contexto dessa época, os fariseus, de fato, queridos, eles faziam um show na hora da oração. Assim. Eles iam para a rua, né, nas esquinas, eles colocavam em pé, colocavam roupa e tal, aquele negócio, tinha todo um preparo lá, toda uma liturgia da parada. Eles berravam nas orações, a fim de serem reconhecidos como santos. A fim de serem reconhecidos como padrão de santidade, ou como padrão de perfeição, ou como padrão de espiritualidade. E aí a primeira coisa que Jesus faz é dizer, gente, não é assim não. Por favor, não faz isso. Não é desse jeito. E a gente estava conversando ontem sobre esse texto, e eu falei o seguinte, querido, imagina, se coloca nesse contexto agora, você é a pessoa que passa todo dia na rua, nessa mesma esquina, e tem um cara lá berrando e falando de Deus, berrando e gritando, e ele tem uma roupa bonita, e ele usa palavras bonitas, porque a única faculdade que existia na Judéia naquele período era a faculdade de teologia. Então, só quem ia para a faculdade era fariseu. Então, ele tem mais acesso à informação e conhecimento do que a população comum. Então esse cara usava palavras bonitas, palavras legais, e berrava e gritava. Você fala, meu Deus, cara. Rapaz, o cara é bom mesmo. O cara é bom. O cara é bom. Olha, palavra difícil que ele usa. Aí você vai ouvir Jesus. Jesus fala assim, não é esse aí. Aí a gente faz o quê? Se o cara com a palavra legal, com as palavras bonitas, né, com a roupa legal, com faculdade de teologia, se esse cara não é o cara que a gente deve seguir, fazer e imitar, o que a gente tem que fazer então na oração? Sobre o que se trata então a oração? Sobre o que é orar, o hábito de orar é sobre o quê? E é sobre isso que Jesus vai tratar aqui no texto com a galera. É sobre isso que Jesus vai falar. Esse termo hipócrita faz referência aos atores da Grécia Antiga que usavam máscaras em suas atuações. Quando nos importamos mais com a forma como somos vistos pelas pessoas do que com quem somos verdadeiramente, nos tornamos hipócritas. Nos tornamos semelhantes a esses homens. Qual que era a maior preocupação desses fariseus orando em voz alta? Ser bem visto. A maior preocupação daqueles homens é como as pessoas estão me enxergando. As pessoas estão me enxergando como alguém assim, legal, bom, santo e tal, e não sei o quê. Não à toa, Jesus vai dizer no versículo de número 6 o seguinte, versículo de número 5 ainda, né? Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual que era a recompensa daqueles homens que queriam ser bem vistos? Se aplaudido. Caraca, mano. Ora muito, prega muito, canta muito, vai muito na igreja. Nossa, essa era a recompensa desses homens.
uma aparência legal, ser reconhecido por uma imagem legal. Jesus está falando, gente, isso não é isso que importa não. Vocês estão doidos, vocês estão malucos? Jesus não estava se opondo à oração em si dos fariseus, né? Porque ele vai dizer no versículo 6 o seguinte, ele vai dizer assim, ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto. E então, seu pai que vem em secreto vai fazer o quê? Recompensar você. Jesus não estava se opondo necessariamente à prática da oração dos fariseus, mas a postura, a natureza da oração deles era o que incomodava Jesus. O que incomodava Jesus não era eles orarem em voz alta meramente. O que incomodava Jesus é que a oração deles era uma ferramenta de aprovação e validação. Isso era o que incomodava Jesus. Então, porque eles oravam muito, e falavam bem, e falavam alto, as pessoas passavam e falavam assim, show, o cara é bom, o cara é bravo. Aí Jesus fala assim, não, é uma máscara. A oração deles é uma máscara. Então, queridos, presta atenção, não é sobre orar ou não orar, é sobre a natureza que nós carregamos na oração. É sobre a postura que nós temos na oração. E postura eu não estou falando de ficar de joelho, ficar de pé, ficar deitado. Você ora do jeito que você quiser. Postura eu estou falando do coração. A maneira como o seu coração se apresenta na oração. Ou como você enxerga a oração. Porque na visão daqueles homens, a oração era só uma ferramenta para alcançar uma recompensa. E a recompensa deles era validação. Tapinha nas costas. Show. Aí Jesus fala, se é isso que vocês estão procurando, se é isso que eles estão procurando, eles encontraram. Eles receberam a plena recompensa deles. Que triste, irmão. Que triste. Homens vazios de Deus, cheios de si mesmos, encontraram uma recompensa demoníaca. A palavra usada no versículo 6 aqui para quarto é a palavra no grego tamieon, que faz referência ao cômodo mais privado da casa. Então, era o cômodo mais dentro da casa possível. É o cômodo mais dentro da casa possível. Mas não é uma proibição à oração pública, tá? Então, Jesus não está falando assim, vocês só podem orar no quarto, ou vocês só podem orar no tameion. Não, não é isso. Jesus está invertendo a lógica dos fariseus. Porque enquanto os fariseus queriam ser vistos e aplaudidos, Jesus fala assim, não, vocês vão para o lugar mais escondido possível, mais secreto possível, mais onde as pessoas não vão conseguir ver vocês possível. Novamente, Jesus não está estabelecendo aqui, querido, um padrão de oração. Essa não é a preocupação de Jesus no texto. A preocupação de Jesus é mostrar uma natureza da oração, uma postura de oração. Então Jesus está combatendo a ideia de fazer oração como uma forma de reconhecimento e validação. E ele está aplicando a ideia de que o mais importante na oração não é a forma como as pessoas veem você. Porque ninguém precisa ver você na oração. É a forma como está o seu coração, a sua postura e a sua natureza diante do Senhor. Mais importante é aquilo que as pessoas não veem. O mais importante, irmão, não é o que as pessoas veem, é o que as pessoas não veem. A sua espiritualidade, a sua natureza, o quanto de Cristo tem em você, não é medido por aquilo que você apresenta aqui no domingo, ou nas nossas reuniões, ou enquanto as pessoas estão vendo você. O mais importante é aquilo que você faz quando as pessoas não veem você. É aquilo que você é. Isso que importa para o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O Senhor está mais interessado, irmão. Vai comigo, querido. Assim, pastor, eu oro 2 horas por dia. Irmão,
Mas não é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Até porque tem gente que quanto mais ora, pior fica. Mais vaidoso fica, mais cheio de si fica. A questão não é o tempo de oração que você tem ou não, a forma como você ora ou não. Não é isso que Jesus está combatendo. Jesus está combatendo a natureza da forma como nós oramos. Versículo de número 7. Diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem o quê? Os pagãos, os gentios. Coloca o próximo slide, Samuel. Próximo slide, Samuel. Próximo. Aí ele vai dizer o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar, ou por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que de pedir. Então, primeira coisa, não orem como hipócritas. Esse é o primeiro ponto de Jesus. Como hipócrita ora? Querendo receber validação. Usando a oração como ferramenta de validação para a espiritualidade. Assim que o hipócrita ora. Aí depois Jesus fala, não orem como pagão. Como que um pagão ora? Quando Jesus fala assim, eles repetem muito, achando que vão ser ouvidos, é porque na cultura pagã acreditava-se que se você fizer o ritual certo, da maneira certa, durante o tempo certo, aí você consegue dobrar a deidade, a divindade, a sua vontade. É assim que pagão ora. Hoje isso não acontece, graças a Deus, porque a gente está no século 21, 2026 está aí. Mas naquela época, as pessoas, elas acreditavam que se elas orassem muito e falassem muito e fizessem tudo certinho, então a divindade iria se curvar à vontade delas e dar aquilo que elas querem. Aí Jesus vem e fala assim, não orem assim. Aqui Jesus acabou com 90% das minhas orações na vida, irmão. 99,8% das minhas orações na vida. Deus acabou com as minhas orações agora. Os pagãos acreditavam que se orassem bastante do jeito certo, sem falhar, então iriam fazer os seus deuses se converterem às suas vontades. Mas no cristianismo, quem se converte à vontade da divindade é o orante. No cristianismo, não é a divindade que se curva à nossa vontade, é o orante que se curva à vontade da divindade. Então, querido, você não vai orar para Deus fazer o que você quer. Você vai orar para descobrir o que Deus quer que você faça. Você vai orar para descobrir quem Deus quer que você seja. Você vai orar para que você possa entender quem o Senhor quer que você se torne. É para isso que nós oramos, irmão. Nós não oramos para converter o Senhor a um propósito meu. Nós oramos para entender o propósito dele. E entrar nisso, fazer parte disso, se tornar isso. Então a minha oração, as minhas orações, durante a vida inteira, até semana passada, mas aí mais precisa, eram assim, queridos. Pai de Deus, preciso que o Senhor faça isso, e é isso, e faz. E até a próxima. Mas não, querido, a oração ela é para nos tornar a semelhança do Filho de Deus. Nos fazer mais parecidos com Jesus. Para acabar com a nossa natureza. Coloca o próximo slide, por favor. Saião diz o seguinte: a oração não tem o objetivo de tão somente mudar as circunstâncias à nossa volta, como desejavam os rituais pagãos. O grande objetivo da oração é mudar a própria pessoa que ora, alterando sua sintonia com Deus. Então o objetivo da oração não é mudar as coisas à nossa volta. É mudar aqui, ó. É mudar aqui.
O propósito final da oração é me transformar. Me transformar. Eu não estou proibindo ninguém de pedir nada para Deus. Peça, é bíblico pedir. A gente vai falar sobre isso daqui mais para frente. Mas se você não vai orar, querido, com o propósito final de sair de lá transformado, é uma oração ruim. É uma oração ruim. Se Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, isso significa que a oração é uma lista de tarefas para Deus. Oração não é uma lista de tarefas para Deus. Oração é uma lista de tarefas para mim. Lá que você não vai falar assim, deixa de ser preguiçoso, deixa de mentir, deixa de enganar, deixa de ser avarento. É lá que Deus vai fazer uma lista de tarefas para mim. Vai falar assim, aqui ó, você tá faltando tudo isso aqui em você. Na oração, querido. Não é aqui. Não é aqui. É na relação diária com o Senhor. Nós somos expostos a essa verdade de quem nós somos. Amém, queridos? Versículo de 9. Diz assim: vocês, agora Jesus vai falar com os discípulos. Como nós devemos orar então? Porque ele fala, primeiro o seguinte, não orem como hipócritas. Depois ele fala, não orem como pagãos, tentando converter a divindade à sua vontade. Não orem assim. Vocês, meus discípulos, vocês que escolheram me seguir, vocês que estão comigo, orem assim, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja. Aí pronto. Aí a gente vai chegar no lugar agora, porque Jesus está, ao contrário do que a gente acha, Jesus não está entregando um padrão de oração. Jesus está entregando um padrão de natureza ao orar. É diferente. Porque eu já ensinei isso, que essa oração do Pai Nosso era um padrão. Ela pode até ser em alguns aspectos ali, um indicativo de uma estrutura de oração, mas isso é o que menos importa. O que mais importa nesse texto é a natureza com que Jesus está demonstrando essa oração. E aí, para começar a oração, a gente começa como? Como que a gente começa a oração? Como Jesus começa a oração? Pai Nosso. Pai Nosso. Próximo slide, sim. Pai Nosso, querido. A maneira como nós enxergamos a Deus, ela afeta a maneira como nós oramos. Vamos lá. Se você enxerga a Deus como esse ser super poderoso, que faz todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, o Criador, não, você é o Criador de todas as coisas, de fato Ele é. Mas se você enxerga a Deus somente dessa forma, como que vai ser a sua oração? Grandíssimo Deus, amabilíssimo Pai, onipotente do universo. E não tem problema, querido, Ele é todas essas coisas, de fato. Só que se você se esquece da primeira coisa que Deus é para nós, que é Pai, vai ser uma oração ruim. Queridos, a gente começa a oração sem identificar Deus como Pai. A gente vai fazer Deus um tanto de outras coisas que Ele é secundário à relação da oração. Deus é Criador de todas as coisas, sim. Ele é soberano do universo, sim. Ele é tudo isso. Mas na hora da oração, o que mais importa Deus ser para nós é Pai, porque é relacional. É um momento relacional. Pai Nosso. E aí, querido, coloca para mim, por favor, Samuel, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Porque em Tiago, capítulo 4, versículo 3, fica exposto. Tiago, ele joga uma coisa na nossa cara e fala assim: olha, vocês oram tanto e não recebem, porque vocês não sabem o que vocês estão falando.
A natureza com que vocês estão orando é uma natureza ruim. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais o quê? Mais intenção. Irmão, Tiago está falando de crente aqui, tá? Está falando de ímpio, não está falando da Anitta, está falando de demônio, ele está falando de crente. Ele falou, gente, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem com mais intenções. Com o fim de gastar nos céus o quê? De novo, né? Acabou o restante das minhas orações, que acabaram 99%. O 1% acabou agora. Versículo número 4. Adúlteros, cara, isso aqui é muito forte. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade, amizade com o mundo é inimizade com Deus, portanto, se alguém quiser ser mais amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O que Tiago está tentando expressar, ele está falando, gente, vocês são tão deste mundo, que a forma de vocês orarem é visando coisas desse mundo. Aí a gente vai orar, e aí você vai entender, não tem problema fazer isso, desde que a natureza da sua oração esteja correta. Mas a gente vai orar pedindo dinheiro para Deus, carro. A gente vai orar pedindo prazer, viagem e coisas desse mundo. E é justamente isso que Jesus está combatendo lá em Mateus capítulo 6. A natureza com que nós oramos. Pastor, então eu não posso orar para Deus me dar alguma coisa, em uma necessidade. Pode crer. Desde que a natureza com que você está fazendo isso esteja alinhada com a natureza de um filho. Entende? Com a natureza de um filho. O Digão, ele usa esse exemplo, né? Do PJ, né? Ele fala sobre um pai. Imagina que ele está numa mesa de jantar, todo mundo. Aí o pai está lá perto da carne, né? Geralmente o pai tem a prioridade da parada. Então o pai está perto da carne lá. Aí você está servindo, coloca o arroz, coloca no farol, coloca não sei o que, tá. Aí você, ô pai, pega a carne para mim aí. Aí o pai joga vazia de salada para você. Porque o pai entende que você precisa comer um pouquinho mais de salada. Você, né, tá tão legal, precisa melhorar, uma saladinha para você. Aí você fala assim, acho que o pai não viu. Pai, dá a carne. É a carne que eu quero. Aí o pai fala, não, é salada que você precisa. Aí, na terceira vez, é rebeldia. Na terceira vez é rebeldia. Porque você vai falar assim, não, mas eu quero, é a carne. Aí é rebeldia, você não deu vontade de comer. Oração é isso. Uma oração relacional é pedir o que a gente acha que precisa. Mas a gente recebe o que a gente realmente precisa. Entende? Então você pode pedir um tanto de coisa, mas você vai receber aquilo que o Pai acha que você precisa receber. E aí, irmão? Cabe cada um dentro da sua relação com o Senhor entender o que o Senhor está querendo fazer. Qual que é a proposta do Pai para você? A segunda coisa aqui é que o Pai é nosso. Pai nosso. Não é meu pai, meu papaizinho, não. É o Pai nosso. Existe um aspecto coletivo na oração. Existe um lado coletivo na oração. Irmão, se você ora e a sua oração ela só é você, só tem você, só cabe você, e termina em você, querido, é oração de demônio que você está fazendo. Oração carrega um aspecto coletivo. E eu vou além, querido. Se a maior parte da sua oração é sobre você, está errado. Pai nosso. Nosso. Eu lembro dos meus irmãos. Eu lembro da questão da necessidade.
Eu lembro da igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Eu lembro de tudo que me faz ser nosso. Tudo que faz o Pai ser nosso. Coloca o próximo slide, por favor. Olha só. Tem não? Vai. Tá, não vai ter problema. Eu falo aqui. Luiz Saião diz o seguinte no livro. Ele diz assim: o Pai é nosso. Quem ora precisa ser igreja. Quem ora precisa ser comunidade. Quem ora só pode se tornar tudo aquilo que as bem-aventuranças apresentam se permitir que o Pai molde por meio da convivência difícil, conturbada e complicada com os irmãos. Isso aí é o computador, tá, filho? Mas ele liga mesmo. Isso aí é um checkmate de nós aqui. Fala assim, ó, Você você só vai se tornar aquele bem-aventurado do capítulo 5. Se, quando você ora, você carrega os aspectos da vida comunitária. Ah, mas é tão difícil lidar com gente. Pois é. Mas é tão complicado. Você não pode fulano. Pois é, querido. Essa pessoa também é enviada de Deus para a sua vida. Olha só que legal. Então, quando a gente vai orar, e só tem nós na oração, só tem eu na oração, aliás, só tem eu na oração, é porque a gente está desligado da comunidade, a gente está desligado do corpo. E aí isso é mais preocupante do que você não orar. Entende? A oração ela carrega um aspecto coletivo que é fundamental. E aí ele vai terminar essa primeira parte da oração do Pai Nosso dizendo: santificado seja o seu nome. A gente tem falado aqui, desde o ano passado, a gente tem falado, isso a gente vai bater de novo, que santidade não é para que eu possa ver Deus, né? Hebreus fala isso. Santidade é para que o mundo possa ver Deus. Nós não somos salvos através da santificação, nós somos salvos na justificação. Eu já expliquei isso aqui. A gente é salvo no sacrifício de Jesus. A santificação, ela é para que o mundo possa ver a salvação em nós, atuando em nós, operando em nós. Então, quando Jesus está dizendo santificado seja o nome de Deus, essa natureza de santificar o nome de Deus não é dizer: nossa Deus, como o Senhor é santo, nossa Deus, como o Senhor é bonito. É uma natureza de revelar ao mundo quem Deus é verdadeiramente. Quando Jesus está orando, santificado seja o teu nome, o que Jesus está desejando é que o mundo conheça verdadeiramente quem nós somos. E a nossa oração deveria carregar essa natureza. A minha oração deveria carregar o objetivo final de revelar ao Senhor ao mundo. Através de mim, da minha vida, de quem Ele está me tornando. Amém? Versículo de número 10, vamos lá. Ele diz assim, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente vai chegar numa parada aqui, porque toda vez que Deus coloca, irmão, toda vez que Deus coloca um pouco mais de Cristo em mim e você, é o reino vindo para essa gente. Então, quando Jesus está dizendo: venha o seu reino, venha o teu reino. E Jesus uma hora fala assim: nos leva para o céu. Esse não é o sentido da oração de Jesus. A oração não é para levar você para o céu. A oração é para trazer a eternidade para essa realidade. E como que isso acontece, querido? Com você, comigo.
Na medida que nós nos tornamos parecidos com o Filho de Deus, o reino de Deus eterno é revelado aos homens dessa era. É manifesto aos homens dessa era. Então, na medida que nós avançamos em parecer mais com Jesus, mais o reino de Deus fica visível, mais o reino de Deus fica visível, mais os homens se tornam indesculpáveis e mais os homens têm a oportunidade de se converter verdadeiramente a Cristo Jesus. Entende? E a vontade de Deus é completa, é concluída. A postura e natureza de quem ora deve ser de cumprir toda a vontade de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, que fizeram suas próprias vontades, Cristo fez a vontade do Pai. A oração do Getsemane, uma das coisas que mais me emociona nas Escrituras, Jesus diz: Pai, se possível, se der, passa de mim essa parada. Está ruim. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, não seja feita a minha vontade. Naquele momento, essa oração coloca Jesus justamente no contraponto de Adão e Eva. Qual que foi o pecado de Adão e Eva? Fazer a própria vontade. Como a salvação encontrou os homens? Com Cristo fazendo a vontade do Pai. Então a oração, querido, ela tem que habilitar você, ela tem que deixar você apto a fazer toda a vontade do Pai. E a vontade do Pai, já deixa eu adiantar uma parada aqui, a vontade do Pai não é que você tenha um cargo aqui na igreja. A vontade do Pai é que você se torne um melhor pai. É que você se torne uma melhor mãe. É que você se torne um melhor funcionário lá no seu trabalho. É que você se torne um melhor empregador. É que você se torne um melhor vizinho, um melhor parente, um melhor qualquer coisa. Essa é a vontade do Pai. É assim que o mundo vai conhecer o reino de Deus. É assim que o reino de Deus está vindo até nós. Na medida que nós estamos nos tornando a imagem do Filho de Deus. Versículo de número 11. Ele diz assim: dá-nos hoje o nosso pão, do quê? De cada dia. Aí chegou o momento de pedir. Então existe, olha só, existe sim, um momento de pedir na oração. Um momento de colocar as necessidades na oração. Existe. É bíblico. Faça isso. Porque a oração não é só isso. E existe também uma natureza nisso, porque quando Jesus está falando, dá-nos o pão de cada dia, ele está fazendo uma referência direta a Êxodo. Vamos lá? Êxodo 16, por favor, abre comigo aí. Deixa marcado Mateus. E vamos para Êxodo 16. Versículos número 11. Êxodo 16, versículo de número 11. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés, todo mundo achou aí? Êxodo 16, 11. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Para quem não está dentro do contexto, o povo estava indo em direção a Canaã, tinha saído do Egito e tudo mais. Aí eles começam a reclamar, começam a murmurar, começam a falar mal de Moisés, começam, né? Enfim, aquela coisa de gente, né? De pessoas, sabe? Dizendo que não tinha o que comer, e eles preferiam comer pepino e cebola no Egito. Aquele drama que a gente sabe fazer, legal, tudo certo. Aí Deus responde, Deus fala assim: quer saber de uma coisa? Então vai ser o seguinte: durante o período da tarde é carne para vocês, carne, e de manhã é pão. Aí, vamos lá, no meio do deserto, uma padaria, uma solta. Aí vai dizer o seguinte, versículo número 13: no final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés:
este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Mas Deus ainda é padeiro, irmão. Bom demais. Assim ordenou o Senhor: cada chefe da família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisa. E aí a gente começa a entender a natureza do que Deus está fazendo com esse povo aqui no meio do deserto. O povo estava reclamando e estava com fome. Ele fala: quer saber uma coisa? Eu vou fazer o pão, eu vou dar a carne. Mas é o seguinte: como que vocês vão pegar o pão lá? Vocês vão pegar um jarro e vão pegar uma porção. Gente, quem pegava muito, não sobrava. Quem pegava pouco, não faltava, né? E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, versículo de número 16. Assim ordenou o Senhor: cada chefe da família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua terra. 17. Os israelitas fizeram como lhe fora dito, alguns recolheram mais, outros menos, quando mediram. Isso já foi. Versículo 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés. Olha só. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Deus chega e fala assim: gente, todo dia vai ter o pão, todo dia vai ter a carne. Não guarda para outro dia. Aí eles disseram o quê? Guarda mesmo, vou saber. Vai que não tem outro dia. Oxi, tá aqui, ó. Aqui o meu acaba. Aí o que aconteceu? Apodreceu. Deu bicho, começou a feder. Aí olha só, versículo de número 21. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo que derretia, sumia. 22. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou: amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal e nem o quê? E nem tirou bicho. Quando eles guardaram no primeiro dia, na segunda-feira, na terça-feira estava podre. Quando eles guardaram na sexta-feira, no sábado estava bonzinho. Estava quente ainda. Versículo número 25. Como no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno, ou seja, não vai estar, para vocês pegar. 26. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. 27. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo. Moisés era o homem mais manso da terra, de fato, porque eu não teria essa paciência. O homem fala assim, ó: gente, não guarda. Aí o povo guarda. Aí chega na sexta-feira, ele fala: gente, guarda. Aí o povo não guarda, irmão. O povo vai sair no sábado para pegar o pão bendito do pão. Eu vou parar a leitura aqui, senão a gente vai demandar muito tempo. Mas eu li esse texto porque eu queria mostrar a natureza da qual Deus está tratando com esses homens. Presta atenção, querido. O importante nesse texto não é o maná, não é o pão, não é a carne. O importante nesse texto é a postura com qual as pessoas estavam fazendo aquilo. Algumas pessoas entenderam que o Senhor vai suprir todas as necessidades. Algumas pessoas entenderam que o Senhor não vai deixar faltar. Algumas pessoas entenderam que aquele que dá a semente ao que semeia é fiel. Ele é de fato fiel. Ele é de fato. Mas o interesse de Deus era transformar aquele povo em um povo capaz de cumprir a sua vontade. Vocês conseguem perceber isso no texto? Porque Deus fala assim, ó: eu vou dar o pão e a carne. Eu vou dar.
Mas vai ter regra. Pega com jarro. Não guarda para outro dia. Na sexta-feira guarda 2 porções, porque no sábado não vai ter. Essas coisas é Deus tentando transformar aqueles homens em um pouco mais parecido com Ele. E o Senhor faz isso conosco todos os dias, querido. Todos os dias o Senhor quer tentar transformar você em uma pessoa mais parecida com Ele. Às vezes a gente é um povo que guarda. Às vezes a gente é um povo que come tudo e depois quer pegar no sábado. Às vezes a gente é os dois. Mas saiba que o Senhor está tentando fazer algo. Ele não está tentando te dar algo, Ele está tentando te tornar algo. Amém, irmão? Pelo amor de Deus. Tudo que eu falei aqui nessa manhã, guarde isso. O Senhor não está interessado em te dar algo, Ele está interessado em te tornar algo. Aleluia. O que importa não é Ele dar o pão ou a carne, querido. O que importa é quem Ele está nos tornando, fazendo isso ou não fazendo isso. Amém? Amém. Vamos voltar para Mateus 6? Para a gente finalizar aqui agora. Versículo de número 12. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O texto vai começar a falar de perdão, e aí o texto vai partir para uma coisa de ordem prática. Por quê? Porque oração gera resultado prático. Gera resultado real. Oração boa gera gente transformada. No fim da oração, Jesus fala assim: perdoa a gente como nós também temos perdoado. E aí esse versículo ele carrega algo muito profundo. Esse texto, Jesus é intencional ao terminar esse texto, mostrando a ação prática de alguém que tem uma vida de oração. Ele se torna, essa pessoa se torna semelhante a Deus, sendo incapaz de fazer algo que Deus não faria. Então, quando Jesus fala assim: perdoa os pecados, assim como nós também estamos perdoando, o que Jesus está falando é: olha só como a gente está se parecendo mais com o Senhor. Olha só como a gente está se tornando mais parecido com o Senhor. Olha só como os filhos estão imitando o Pai. Olha só como os filhos estão se aproximando daquilo que o Pai é. Esse versículo 12 é Jesus falando: no fim da oração, você vai querer fazer o que o Pai faz. Você vai querer ser como o Pai é. Você vai ser incapaz de desejar algo que o Pai não deseja. Você vai ser incapaz de rejeitar algo que o Pai quer muito. E o Pai quer muito que a gente perdoe as pessoas. E o Pai quer muito que a gente aprenda a perdoar. Ele quer. Porque Ele faz isso. Ele é isso. Então, o anseio do Senhor, querido, quando a gente fala de perdão, às vezes você se engana. Só acha que deixar para lá e perdoar não é. Perdoar não é deixar para lá. Não é esquecer, não é ignorar. Perdoar é lidar. Lidar com aquilo. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Para você trazer dinheiro para essa igreja aqui, você não precisa ser transformado. Você pode trazer dinheiro para essa igreja aqui e continuar um demônio. Você pode vir todo o culto aqui e ser um demônio. Agora, para perdoar verdadeiramente, você tem que estar parecido com o Pai. Você tem que ser pelo menos um pouco parecido com Jesus para você perdoar. Porque isso não tem como fingir. Isso não tem como fazer por aparência. E ele vai continuar dizendo o seguinte, versículo de número 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Esse mal aqui, né, o mal que ele fala, não é demônio. Me livra do mal. A gente tem em mente que é demônio. Não é demônio. Esse mal aqui é você. Quando ele está falando assim, me livra do mal, ele está falando de mim, da minha natureza. Me livra de fazer a minha própria vontade. Qual que é o contexto aqui, querido? Deus está falando sobre perdão. Ou seja, me livra do mal que eu posso fazer. Não é do mal que eu vou sofrer. Porque a gente acha que esse mal é o mal que eu vou sofrer. Não, é o mal que eu vou fazer. Me livra do mal que eu posso ser. Entende? A natureza dessa oração é diferente, irmão. Não uma oração de proteção. Me protege. Você pode orar para proteção, não tem problema nenhum. Mas a coisa mais difícil de lidar, querido, não é com o demônio, não é com os outros, é consigo mesmo, com a sua própria natureza. É com quem você é verdadeiramente. Entende? Então, quando Jesus está falando, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ele está dizendo, me livra de mim mesmo, para que as pessoas possam ver o teu poder, o teu reino e a glória do Senhor. Olha só, versículo de número 14. Pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E parece que Jesus está falando de algo condicional aqui, né? Se você perdoar, vai ser perdoado, é uma troca. Mas não é o sentido do texto. No fim, a oração vai ser a melhor ferramenta para lutarmos contra a nossa natureza e manifestar a vontade de Deus. A oração é a melhor ferramenta para você combater a si mesmo e manifestar a vontade. Deus não, presta atenção, irmão. Deus pode te dar carro, casa e dinheiro? Pode, porque Ele é um Pai muito amoroso, muito gracioso. Ele pode fazer isso. Mas o interesse real dele é transformar você em uma outra pessoa. Uma outra pessoa chamada Jesus Cristo. O interesse final de Deus é transformar você na imagem do Filho dele. Tal como um filho que se orgulha de se parecer com o pai, somos nós, sendo transformados à semelhança do nosso Pai, através do Filho e por meio do Espírito. A oração é esse meio. É o meio pelo qual nós vamos parecer um pouco mais com Jesus. É uma ferramenta que a gente possa matar a nossa natureza. E a natureza de Cristo possa nascer em nós. Uma natureza tão forte que é capaz de perdoar as pessoas. Você acredita nisso? Uma natureza tão forte que é capaz de revelar quem Deus é no mundo. Então a oração, irmão, é o reino de Deus vindo para a terra. É o céu vindo para a terra. Vamos lá, vamos colocar um crenteza. A oração é o céu vindo para a terra. Mas não da maneira que a gente acha que é. É através de nós. Da mudança que o Espírito está operando em cada um de nós. Amém? Todo mundo entendeu?